Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lincoln Nunes do canal Math Music. Hoje vamos construir gráficos no plano cartesiano, gráficos de funções. Vamos lá? Bem, nós temos aqui o enunciado. Construa os gráficos da função f de a em b, sendo b conjunto de chegada ou contradomínio contido nos reais. A lei de formação é y igual a x mais 1, né? E a, no caso, é o domínio. Nesse primeiro caso aqui, nós temos que o domínio ele é formado por 5 números, 0, 1, 2 e 3. Então, eu vou substituir no lugar do x, vou colocar esses valores, né? 0. O x mais 1 vai ser 0 mais 1, igual a 1, né? Os pontos que eu vou marcar serão... O ponto que será marcado é 0 de ordenada x e 1 de ordenada y. Ok? E aí vamos fazer para os outros também, né? Os outros pontos, os outros números, né? Para o 1, eu vou ter 1 mais 1 igual a 2, né? O ponto a ser marcado 1 e 2. Para o 2, seria 2 mais 1, substituindo 2 no lugar do x, né? 2 mais 1 igual a 3. O ponto seria abscissa ou ordenada x 2 e ordenada y 3. E para o 3, 3 mais 1 igual a 4. Então, o ponto tem coordenada x é 3, coordenada y 4. Bem, aí eu tenho 4 pontos aqui. Esse gráfico, como será? Formado por pontos, por 4 pontos. Porque o domínio o domínio é formado por 4 pontos. Então, no caso aqui, vamos marcar o primeiro, que é o 0 e 1. 0 e 1, eu vou ficar no eixo y, né? Aqui nós temos o eixo y e aqui o eixo x, né? O eixo x. Então, o ponto 0 e 1 ele está no eixo y, né? Então, eu vou subir até o 1. Vou marcar aqui até o 1, certo? O próximo ponto é 1 e 2, então anda-se até o 2. Você vai subir até o 2 e vai, como é 1 e 2, vai subir. Opa, desculpa. No caso é 1 e 2, então você está no 1 aqui, na coordenada x. Vai subir até o 2 e quando chega no 2 vai ter uma linhazinha auxiliar. A interseção dessas linhas, desses segmentos de reta, vai ser o ponto, né? Agora, 2 e 3, então 2 e 3, 2 no eixo x, opa, e 3 no eixo y. Aí eu vou apagar aqui. A interseção é o ponto a ser marcado. E por último, o ponto que tem a coordenada x3 e a coordenada y igual a 4. Então, a partir do 3, né? Então, nós temos aqui coordenada. Aí está. Bem, o que é o gráfico dessa função aí com o domínio composto pelos números 0, 1, 2, pelo conjunto dos números 0, 1, 2, 3 e 4? A função, só para deixar claro aqui, tirar esses pontos de ancoragem aqui só para não confundir no desenho, a função, o gráfico dela são esses 4 pontos. Porque o domínio é 0, 1, 2 e 3. Então a função é representada por esse gráfico desses 4 pontos. Agora vamos para o segundo exemplo, B, que é o mesmo, né? É o mesmo conjunto. Não, desculpa. É a mesma lei de formação, o exemplo B que a gente vai ver aqui. Porém, o domínio vai mudar. O domínio, em vez de ser o conjunto 0, 1, 2 e 3, vai ser formado pelo intervalo fechado em 0, aberto e fechado em 3, tá?
Aí eu tenho aqui a ancoragem que agora eu coloquei de preto, né, para diferenciar. Aí o que vai ser o gráfico dessa função? Aqui nós temos o gráfico da letra A, que o gráfico da letra A era o conjunto A, né, o domínio era os pontos 0, 1, 2 e 3. E qual vai ser a diferença agora? Quando é o intervalo fechado em 0, vai do 0 até o 3. E como é que é isso? Aí vai ser representada, esse gráfico vai ser representado agora por uma linha que começa aqui que pega, por uma linha que pega todos os pontos, certo? Essa linha, né? Então, a linha vermelha agora que é o gráfico da função. Porque o domínio é o intervalo de 0 a 3. Não só os números 0, 1, 2 e 3 fazem parte do domínio. Por exemplo, aqui, qual que seria... Tem infinitos pontos, né? Por exemplo, aqui o ponto que pega aqui no 1,5, pela função 1,5 mais 1, ele vai no 2,5, né? E estaria aqui o ponto, por exemplo, né? Então, nesse caso aí, o gráfico da letra B é toda essa semi-reta, esse segmento de reta aí vermelho. Ó, o da letra A, como o domínio é 0, 1, 2 e 3, eram só os pontos. Na letra B já é toda essa semi-reta aí, tá? Agora vamos para a letra C. O domínio agora A é o conjunto dos números inteiros, né? Os inteiros, eles são infinitos para a direita, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Infinitos para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? No caso aqui eu peguei 5 exemplos. Peguei aqui 7, desculpa. Então vamos lá. Se for menos 3, vai ficar menos 3. Menos 3. Mais 2 dá menos 1. Então o ponto é... Opa, tá muito fino essa linha. Vou passar um pouquinho, vai ficar menos 3. Opa, não ficou legal. Menos 3 mais 2 igual a menos 1. Então o ponto é menos 3 e menos 1. Menos 2 mais 1. Opa. Deu errado aqui. Deu errado. Ponto Y aqui. Então, olha só. Menos 3. Opa. Pagou 1 também aqui da função. Então fica menos 3 mais 1 igual a menos 2. Então é menos 3 e menos 2. Menos 2, agora sim, mais 1 igual a menos 1. Então é menos 2 e menos 1. Menos 1 mais 1 é igual a 0. Então o ponto é menos 1 e 0. 0 mais 1 é igual a 1. Então é 0 e 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então é 1 e 2. 2 mais 1 é igual a 3. Então é 2 e 3. 3 mais 1 é igual a 4. Então é 4 e 3. Então tem aí os conjuntos de 7 pontos que a gente vai usar como base para traçar. Aí no caso, como esse gráfico aqui aparece também o 6, né? Eu vou pegar, tem o menos 4 aqui também, e o 6, então olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui. Não, no caso do 6, 5 eu não vou pegar porque não vai caber, não vai ter espaço para colocar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as âncoras, né, para colocar os pontos. Vou colocar as âncoras aqui. Menos 3 e menos 2. Então vou até o menos 3 aqui na esquerda. E menos 2. Então vai de menos 3 ao menos 2. Então, opa. Menos 3 ao menos 2. Né? A âncora está aqui. Então vou fazer... Vou apagar aqui esses... Aqui é do menos 3, menos 2. Fazer primeiro as âncoras, né? As âncoras são onde você vai... As linhas que você usa para a interseção delas ser o ponto, tá? Então menos 2 e menos 1. Menos 2. Opa, ficou um pouquinho para cima. Menos 2 e menos 1. Depois eu apago.
Menos 1 e 0, não vai precisar da âncora. 0 e 1 também não. 1 e 2, então eu vou até 1 e 2. 2 e 3. Então depois eu vou acertando essas âncoras. E 4 e 3. Desculpa, aqui tá errado. Aqui é 3 e 4. Aqui é 3 e 4. Opa. Aqui é 3 e 4, tá? Então vou colocar aqui no 3. Vai até o 4 que está aqui em cima. 3 e 4. Pronto. Aí eu tenho as âncoras, agora eu vou só finalizar elas para colocar os pontos. Vou colocar aqui. Então os pontos, né? Menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Menos 2 e menos 1. Menos 1 e 0. 0 e 1. 1 e 2. 2 e 3. 3 e 4. Ah, mas o gráfico... Ele é infinito? Seriam pontos infinitos. Aí o 4 e 5. Mas está representado aqui nesse caso aqui. Vou até apagar as âncoras para não... Não, pode deixar as âncoras no caso aqui. É o que está de vermelho aí, só os pontos, tá? Porque vai ficar infinitamente desse jeito aí. Eu poderia até pegar aqui para... aí, por exemplo, seria o 4 e 5 e só os pontos. Porque o domínio é o conjunto dos inteiros, tá? Agora, e se o conjunto, no caso da letra D aqui, são os reais? Né? Os reais aqui no caso, aí eu vou aproveitar a própria linha. Você vai mudar o quê? Vai mudar que agora você vai ter aqui agora não só os pontos de ancoragem, mas todos. A reta vai ser infinita, né? Nas duas direções. A reta vai ser infinita. Então tem aí agora o domínio, quando ele é o próprio nos reais, o gráfico ele é infinito para cima e para baixo, no caso, né? Então tá aí. Esse é o gráfico dessa função aí, x mais 1 com 4 domínios possíveis. Obrigado, pessoal. Até a próxima.